Deixa eu falar agora de um crime que aconteceu em Tombos, na Zona da Mata. Uma adolescente de 16 anos sofreu uma tentativa de estupro. A vítima andava de bicicleta na beira da pista, em uma área de mata. E olha, o suspeito de 28 anos perseguiu a adolescente com um carro. Ele foi identificado e preso pela polícia, mas negou as acusações. A repórter Suzane Costa vai trazer os detalhes dessa investigação. Suzane, boa tarde para você. Conta pra gente aí como esse caso aconteceu, quais são os detalhes desse crime, Suzane? Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, esse crime aconteceu na cidade de Tombos e, segundo a vítima, ela andava de bicicleta ali na beira da pista, né, naquela região ali que seria um acostamento, quando observou que um carro a seguia. Com medo e preocupada, a jovem atravessou a pista e voltou, né, ao caminho que ela fazia. Então, ela mudou a direção em sentido oposto ao que ela estava. E foi quando ela observou que o veículo fez exatamente a mesma coisa. Fez ali a volta na pista e voltou a segui-la. E passando por ela, ela estava de bicicleta, o homem no veículo, passou por ela, parou o carro mais à frente e desceu e já foi em direção a ela, agarrando ali pela bicicleta. Então a jovem pulou da bicicleta e tentou correr, mas ele correu atrás dela, agarrou a vítima e jogou-a contra um barranco. E de acordo com as informações, Tibé, a vítima foi agarrada no pescoço e o acusado ainda teria ameaçado, pedindo para que ela não gritasse. Se ela gritasse, ele a mataria. A vítima então entrou em luta corporal, evitando que o pior acontecesse. E foi neste momento que apareceu um casal, numa moto e parou próximo. Então o rapaz soltou a vítima ali e correu para o carro e fugiu em direção à cidade de Carangola. A polícia militar ouviu a vítima e também as testemunhas e foi até a residência do suspeito, onde ele foi contido e preso. Já na delegacia, o acusado negou aí a participação nesse crime, negou todo o envolvimento nesse abuso a esta vítima. Só que as imagens de monitoramento ali confirmam o horário, que o carro passava pela rodovia, em um trecho da rodovia, e também, devido ao depoimento da vítima e das testemunhas, a polícia diz ao contrário. Vamos ouvir o que diz o delegado sobre essa captura e a prisão desse acusado de 28 anos. A PM foi feito o rastreamento desse indivíduo, por meio de depoimento de testemunhas, inclusive que estiveram no local, a própria vítima também reconheceu esse autor. Foi lavrado esse APF de acordo com os indícios de que ele teria sido o autor e sido detido em flagrante delito. Então, a polícia já tem elemento consistente, de autoria, aguardando agora só outras diligências, uma testemunha ou outra que ainda não foi ouvida, o próprio depoimento da vítima, que vai ser colhido em sede de depoimento especial, com acompanhamento do Poder Judiciário, inclusive. Então, a polícia já tem elementos seguros, de autoria e materialidade para esse crime aí. E devido aos acontecimentos aí deste crime, eu perguntei ao delegado que concedeu a entrevista sobre se o crime poderia ter sido premeditado, ou seja, se esse homem já conhecia a vítima, já seguia, já acompanhava a vida dela. Vamos conferir então o que diz o delegado sobre se foi premeditado ou se foi casual. Pelos elementos, pelas imagens, que obtivemos, inclusive registradas hoje pela manhã, durante diligências em loco, ela não foi perseguida já há algum tempo por ele. Foi no momento mesmo que ele encontrou com essa mulher, aparentemente ele entendendo que ela estaria desprotegida de alguma forma, sozinha naquele local ali, ele se aproveitou da oportunidade para cometer esse crime bárbaro aí. E olha, Tibé, outra informação muito importante que despertou ainda mais indignação neste caso é de que este homem já tem uma ficha criminal extensa e, inclusive, pelo mesmo crime. Vamos conferir o que diz o delegado. A investigação
provavelmente haverá um indiciamento dele nesse crime, né? Um estupro, na modalidade simples, né? O agravamento da situação criminal dele será feito numa terceira fase, né, de eventual processo judicial e de eventual condenação, tendo em vista que ele estaria cumprindo, que está cumprindo ainda, né, uma pena de liberdade, né, restritiva de direito de um crime idêntico, né, anterior. Pois é, a gente segue acompanhando então este caso. Caso haja novidades, né, sobre o processo agora que será feito durante a investigação, a gente volta para atualizar vocês aí de casa. E Tibé, eu volto com você aí no estúdio. Tá bom, muito obrigado, Suzane Costa, pelas informações aí. O cara é perigoso, né? O cara que já tem passagem pela polícia, o cara que não pode estar andando sozinho na rua porque ele viu uma vítima em potencial, sendo criança, sendo adolescente ou sendo de qualquer idade, mas sendo mulher, ele vai atacar e vai cometer o crime novamente. Tomara que fique preso. Obrigado, Suzane. Pode voltar a qualquer momento aqui no Balanço Geral.